Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para estudar o livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, né? Hoje aqui nosso terceiro encontro desse livro. E antes de começar o estudo, eu acho que a Ana não entrou, ela deve ter tido algum compromisso, alguma coisinha, mas fica aqui meu agradecimento a ela que coordenou, né, a reunião da semana passada, a dona Honória, que participou bastante, a Marlininha participou bastante aí também, e a Gisele também contribuiu aí, perdendo a chave, achando a chave, né, hoje à tarde eu assisti no YouTube, então foi muito bom. Então fica meu agradecimento aqui, né, especialmente a Ana, né, que estudou, preparou muito bem aí o estudo. Bom, então nós estamos nesse livrinho aí, né? Livrinho no sentido só do tamanho. Mais respeito, não é porque é pequenininho que não vale nada. Vou defender a minha classe. É isso aí. E a gente sabe que perfumes caros estão nos vidrinhos pequenos mesmo, né? Um livrinho de tamanho, né, reduzido, se comparado aí ao livro dos médiuns, ao livro dos espíritos, mas que é um livro que condensa toda a doutrina espírita, né? É um livro que tem justamente essa proposta de popularizar o espiritismo. Então, ele consegue, num tamanho reduzido, reunir as grandes ideias, né? O histórico do espiritismo, as grandes ideias do espiritismo, de uma forma a ser uma escrita mais fácil, né? Essa era a proposta de Kardec, vender o livro a um preço mais acessível na época, uma linguagem mais fácil e também um tamanho um pouco resumido, né? Por isso que se chama o Espiritismo na expressão mais simples, né? Mas ele é reduzido, mas ele é muito, muito rico, né? Porque perspassa aí por toda a doutrina espírita. Ana, eu tinha te agradecido, agora na sua presença eu reafirmo aí, obrigado, viu? Eu assisti hoje de tarde a reunião toda, foi excelente, viu? Muito bom. É isso aí. Bom, eu vou compartilhar minha tela, nós estamos numa mesa redonda, num debate, quem quiser manifestar, fique bem à vontade, quando e a maneira que quiser. Esse livro não é dividido como na Gênese em itens, né? Então, a gente tinha lá item 3, item 4, capítulo. A gente não tem isso, né, nesse livro. Mas nós temos aqui, nós estamos na primeira parte, né, que é o histórico do Espiritismo, e nós vamos começar um parágrafo que começa com a seguinte frase: os espíritos podem ainda manifestar-se de várias maneiras. A Ana tinha encerrado aqui o capítulo anterior, encerrava assim: em resumo, na falta do próprio corpo, que não tem mais, usam o do médium para manifestar-se aos homens de uma maneira sensível. E agora a gente começa com os espíritos podem ainda manifestar-se de várias maneiras. Então, nesse histórico do espiritismo, né, como a Ana até retomou, relembrou na semana passada, que ficou muito bem claro, o caso das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, né, através das comunicações, da comunicação de um espírito, né, que esteve naquela residência, né, tinha sido, inclusive, enterrado nas paredes da casa, né, então se comunicava por pancadas e tal. Depois passa ali pela questão das mesas girantes ou mesas dançantes, em que Kardec, por ser uma pessoa muito culta e muito profunda, não permitiu que assistisse apenas a parte visual das mesas girantes, como a grande maioria ali, né?
a grande maioria, né, como a Ana exemplificou no estudo, davam risadas, né? Ah, eu vou casar, eu vou não sei o quê e tal, vendo aquilo como uma diversão. Kardec, um homem muito sério, muito estudioso, né? Já foi ali observar o que estava acontecendo, fez perguntas capciosas, perguntas bem fundamentadas, né? Para ver se tinha ali alguma condição de descobrir algo a mais. E ele descobriu. Ele descobriu que nenhum dos participantes teria condições intelectuais de responder aquela pergunta, ou que as respostas até contrariavam a opinião das pessoas que ali estavam. E aí ele descobre que existe uma inteligência por trás daqueles movimentos, uma inteligência que não estava sentada à mesa. Então, Kardec vai se aprofundar nisso. E aí a gente tem o início, vamos dizer, da catalogação do espiritismo. Porque comunicações, como o texto diz, sempre teve. Né? Isso faz parte da natureza, né? É como se a gente descobrisse o vulcão e falasse, nossa, a partir do ano tal tinha vulcão. Não, vulcão é algo natural, tinha por muitos anos, né? Funcionava muitos anos da gente descobrir. E o espiritismo é a mesma coisa, porque o contato dos espíritos com os desencarnados, né, essa troca fluídica, a comunicação sempre existiu. Tanto que Kardec faz um comentário falando que já existia na literatura essas comunicações, tanto em textos religiosos como em textos não religiosos. Isso sempre existiu. O que Kardec fez foi através da observação e catalogando, fazendo perguntas, anotando, né, confrontando, e aí ele consegue condensar esses ensinamentos, né, essas informações que ele coletou. Inclusive... Dá licença um pouquinho. Eu não estou achando. Que número que é? Número 11? Ô, dona Honora, então, a gente não tem número para esse texto, não. Vai estar no comecinho do livro, eu não sei a página também, se a Marleninha achar e puder ajudar a senhora, mas a hora que ela perguntou, cara, eu pensei, graças a Deus que a dona Honora perguntou, porque eu não estou achando. Mas você tem pelo menos o subtítulo aí, o título? O histórico do espiritismo. Ah, tá. Então, dona Honora, é na página 15. Ah, tá bom. Na página 15, viu? Ah, tá. Ah, é. É porque eu estava achando que estava atrasada ainda. Eu estou lá procurando, estava achando. Não, o subtítulo é o histórico... Viu? Muito obrigada. O subtítulo é o histórico do espiritismo, mas a gente já andou nesse histórico, está um pouquinho lá para frente. Lá. Vamos ver só então, Caio, para ajudar a dona Honória. Tá. Só o comecinho, os espíritos, só para eu ver o parágrafo e falar para ela. Porque já achei. Dona Honória, está na página 19. É o quarto parágrafo, na página 19. Os espíritos podem ainda... A senhora vai achar, viu? Achou? Na página 19, dona Honória. A página 19, eu achei já, tá? Isso. Agora a senhora vai achar loguinho, ó, tá no meio, quase para baixo do meio um pouquinho, tá? Tá bom. Isso. Então, o estudo da semana passada foi encerrado falando justamente da escrita, né? Das formas de comunicação dos espíritos, né? Através de batidas e tal. Então, o que os espíritos fazem? O que Kardec está explicando, porque esse livro é feito para quem não conhece o espiritismo, né? Ele está explicando, olha, o espírito usa o médium para poder se comunicar, né? Isso para nós é meio óbvio, mas a gente não pode esquecer do que esse livro se trata, né? Sim, de uma apresentação, um resumo, né? Uma sinopse do espiritismo. Agora eu vou começar aí, dona Honória, ó, a frase diz o seguinte, ó, os espíritos podem ainda. É a primeira frase do parágrafo. A Marleninha falou que está no meio da página. Achei. Coisa boa.
Agora, lembra só de quando a gente terminar, sempre marcar com a sua caneta aí, porque a gente não tem essa referência, tá bom? Se parar no lugar de parar, vou até marcar com a caneta, porque isso. Depois eu me perde, né? Faz isso, por gentileza. Tá, obrigada, viu? De nada. Então, vamos ao texto. Os espíritos podem ainda manifestar-se de várias maneiras, entre outras, pela vista e pela audição. Então, Kardec está apresentando que a comunicação dos espíritos não dá só por batida, por escrita, também dá pela vista e pela audição. Certas pessoas, ditas médiuns auditivos, têm a faculdade de ouvi-los e podem, assim, conversar com eles. Outras os veem, são os médiuns videntes. Então, aqui é Kardec apresentando essas duas formas de mediunidade. E nós temos excelentes exemplos, né? Nós temos aí pessoas conhecidas nossas, que frequentam o centro, né? Que a gente vê batendo um papo, ou a pessoa que olha e faz um comentário do que ela está vendo. Nós temos o Chico, né? Que tem várias passagens em que ele está conversando, que ele enxerga, né? Que ele indica. Temos também, hoje em dia, a Mayra Rocha, né? Vocês podem pesquisar no YouTube. Inclusive, ela vai estar aqui em Franca. Ela conversa como se tivesse... Igual a gente está conversando aqui agora, assim, né? Ela vê, descreve, tem um senhor aqui assim, tal, né? Então ela tem essa mediunidade aflorada. Então o médium pode ouvir e pode ver também. Os espíritos que se manifestam à visão apresentam-se geralmente sob forma análoga à que tinham quando vivos, porém vaporosa. Né? Então, a gente sabe disso também, uma informação importante é que os espíritos, eles vão se apresentar, eles geralmente usam a forma que tinham quando vivos, especialmente quando são espíritos evoluídos e que querem deixar claro quem está ali. Né? Então, vamos supor que vai ter uma reunião lá no Luz e Amor, uma reunião de organização, e aí comunica um espírito que era um antigo dirigente. Ele pode se apresentar fisicamente, né? Para quem está vendo, para poder ficar claro quem é o espírito que está falando. Né? Ele vai se apresentar, né? Ele vai estar vaporoso, né? Porque geralmente ele se apresenta vaporoso por conta das condições materiais dele naquele momento, material do perispírito, né? Mas aqui Kardec diz outra coisa, ó. Outras vezes, essa forma tem toda a aparência de um ser vivo, a ponto de iludir completamente. Tanto que algumas vezes foram tomados por criaturas de carne e osso, com as quais se pôde conversar e trocar apertos de mãos, sem se suspeitar que se tratava de espíritos, a não ser em razão do seu desaparecimento súbito. Então, por vezes, o espírito vai se mostrar tão concreto, né, que pode enganar quem está vivo, né? Não vai conseguir, a pessoa nem consegue nem perceber. E nós temos um excelente exemplo. Vocês se lembram quando a gente estudou a Gênese? A gente estava na parte dos milagres e tinha as passagens de Jesus. E várias passagens, né, quando a gente estava estudando essa parte, Jesus se apresenta e fala, olha, por que você está chorando? Se não me engano, eu me lembro se é para Maria ou se é para Maria Madalena agora, se alguém se lembrar. Ele fala, tá chorando por quê, mulher? Né? E ela não percebe que é ele, mas ele vê um homem fisicamente, ele escuta e vê ele. E outra passagem, 2 homens saindo, andando pela rua, pelo deserto, não sei muito bem. Jesus aparece e fala, olha, o que está acontecendo? Ele, não, mas você não está sabendo, Jesus morreu, e ele vai conversando com esses homens, e de repente, né, ele desaparece. Então, essa aí, né, usando o maior exemplo nosso, é esse que Kardec está falando aqui, um exemplo de Jesus, né? Não só Jesus produz esse efeito, mas Jesus o produziu e está registrado historicamente no Evangelho. Fique à vontade, Ana. E depois a Verinha. E tem também a questão dos agêneres,
que nós estamos estudando lá em Obras Póstumas. Até nós vimos um caso na Revista Espírita de uma moça, né, uma senhora, que estava na igreja de São Roque pedindo que ela fosse auxiliada, que ela precisava de trabalho, né, serviço. Aí aparece um rapaz e fala para ela, olha, a senhora vai nesse endereço aqui, e lá a senhora vai encontrar uma mulher que está precisando justamente de uma pessoa que a ajude. E ela foi. E essa senhora não tinha contado para ninguém que ela estava procurando alguém para auxiliá-la no serviço. Aí ela bate na casa dessa senhora, fala, mas como você soube? Se eu não comentei com ninguém. Aí ela olha para a parede e fala, olha, aquele moço lá do retrato é que me disse que a senhora está precisando. Falou, mas aquele é meu filho, que já morreu há 3 anos. E ele tinha estado com ela, acompanhado ela até um certo ponto, como se fosse um ser vivo. Excelente, mais um exemplo aí, a Ana trouxe para nós, aí também está registrado lá no Obras Póstumas. Verinha, fica à vontade. Então, nós não podemos nos esquecer que tudo isso tem a mediunidade. Sem a mediunidade não se acontece nada desses casos, né? Exatamente, Verinha, muito bem lembrado. É necessária a influência do médium, seja o médium que vai ver, ou aquele que vai doar o fluido para a produção do efeito físico. Muito bem. Depois Kardec diz o seguinte, a visão permanente geral dos espíritos é bem rara. Né? Então, realmente, é muito raro a gente, né, conhecer um médium aí que vê a todo momento, né? Como tem aí, por exemplo, o Chico, né? Acho que o Divaldo também, a todo momento, aquele contato, né? É muito raro. Mas as aparições individuais são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. O espírito liberto parece ter pressa de rever seus parentes e amigos, como para avisá-los que acaba de deixar a terra e dizendo-lhes que continua vivendo. Né? Então, a gente tem vários exemplos, eu acho que a Ana até citou na reunião da semana passada, uma pessoa que acaba de falecer, ela quase que rapidinho, né, aparece para alguém, ou de alguma forma, né? Então, um sinal que ele tá dando, que está fazendo a passagem, né? Isso é bastante comum mesmo. Depois Kardec diz o seguinte, que cada um junte suas lembranças, e veremos quantos fatos autênticos desse tipo, de que não nos apercebíamos, aconteceram não só à noite, durante o sono, mas em pleno dia e no estado mais completo de vigília. Isso é muito comum mesmo, né? Kardec faz um convite, junte as suas lembranças. E a gente sempre escuta umas histórias de parente, né? E na minha família, inclusive, que nem é espírita, vários casos, né? Especialmente quando os meus parentes foram ficando mais velhos, né? Vão contando esses casos para nós, né? Muitas vezes nem sabendo como lidar com isso, né? Muitas vezes, assim, pensando que não está bem da cabeça, ou que alguma coisa assim, mas que pode ser que realmente foi uma aparição em vigília. Durante o sono, mais comum ainda, né? Durante o sono a gente se desdobra, e aí o contato é bem facilitado. Depois Kardec continua. Outrora, víamos esses fatos como sobrenaturais e maravilhosos, e os atribuíamos à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os atribuem à imaginação. Mas desde que a ciência espírita nos deu a chave para a sua explicação, sabemos como se produzem e que não saem da ordem dos fenômenos naturais. Então, foi o que eu disse, né? A gente tem vários casos
de pessoas que viam espíritos, falavam com espíritos, e foram encaminhados para manicômio. Isso aí a gente tem demais. Outros eram chamados de bruxos, né? Até em épocas que a gente era muito mais atrasado, foram para fogueira, né? Foram hostilizados. Outros atribuíam à imaginação. Ó, você imaginou, né? Você devia estar meio que sonhando, tal. Mas fato é que esses fenômenos são naturais. Como a gente já estudou também, não existe o sobrenatural. É o natural. É claro, né, que a gente não pode atribuir tudo à ação dos espíritos, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Não é todo objeto que cai, né, que é um espírito que está ali, né? Às vezes está ventando, às vezes o cachorro esbarrou na mesa, ninguém viu. A gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade, né, de tentar fazer, claro, com as devidas proporções, o que Kardec fez. Porque Kardec não atribuiu tudo aos espíritos e nem acreditou em tudo que os espíritos disseram. Ele duvidou de forma respeitosa. Ele ouviu, ele comparou, né? Então, é importante que a gente também tenha esse juízo de valor, né? Eu acho que duvidar não é o termo, mas é ter um juízo de valor, né? Pode ser? Pode, mas também pode não ser. É a gente observar, né? Observar, ficar atento e tentar levar assim, porque também se a gente atribuir tudo aos espíritos, a gente se perde, né? É um cuidado que nós temos que ter. Eu acho assim, fica fácil jogar tudo na conta dele. Como se a gente estivesse deixando a nossa responsabilidade lá. Então, é muito importante mesmo, ponto. Exatamente, e a gente tem que estar atento a isso, né? Para não fugir das nossas responsabilidades, né? Ô, Caio, o som da Gi veio horrível para mim. Você podia repetir o que ela falou? Para mim veio fraco também, mas ela falou que a gente não pode fugir das nossas responsabilidades, não é isso, Gisele? O áudio ficou um pouco baixo mesmo. Isso mesmo, é que eu estou no meu computador. Melhorou bastante. Melhorou. É isso, Ana, que eu falei assim, que é fácil a gente atribuir tudo aos espíritos, acaba que a gente deixa a nossa responsabilidade de lado. Então, é muito importante pontuar mesmo. Isso, perfeito. Porque, às vezes, a gente fala assim, eu discuti com tal pessoa, mas porque eu estava obsediado. Eu fiz aquilo. Não, você podia até estar, mas se você estava, é porque a sua conexão estava naquele grau, né? Então, a gente toma mais cuidado. E, às vezes, nem obsediado você estava nervosinho, né? Você estava precisando se acalmar. É muito importante isso mesmo, né? Bem lembrado. E o texto continua dizendo o seguinte: acreditava-se ainda que os espíritos, só pelo fato de serem espíritos, deviam ter soberana ciência e soberana sabedoria. Isso aqui, gente, olha, eu não vou falar que é o mais importante para nós que já somos espíritas, né, e temos pelo menos uma base da doutrina, mas isso aqui é de uma importância fundamental para que a gente tenha critério. Inclusive, eu aproveito aqui para elogiar o Luz e Amor, porque eu já tinha isso um pouco em mente, mas quando eu entrei no Luz e Amor, isso aqui ficou mais forte ainda. Porque antes de Kardec, qualquer comunicação, qualquer fato, e isso algumas pessoas ainda acham que funciona assim, tudo que os espíritos dizem está certo, ou nossa, tem que seguir. Quando eu vou falar com adolescente, ou geralmente é com adolescentes, as oportunidades que eu tive, ou quem não conhece o espiritismo, eu digo o seguinte: conversar com o espírito é a mesma coisa que conversar com um ser humano que está aqui, que nós somos espíritos. Você sai na rua e acredita em tudo que falam para você, ou você tenta ter um critério? E é a mesma coisa. Eu já ouvi de amigos,
né, que faziam reuniões em casa, que falavam coisas absurdas. E quando eu questionava, não, mas quem falou foi um espírito. Ué, o espírito pode falar o que ele quiser, não é? Assim como as pessoas dizem o que querem. E no Luz e Amor eu aprendi muito a preocupação da gente estudar Kardec. Tanto é que os nossos estudos são focados em Kardec, para não se perder. Porque, vocês vejam, a psicografia ela é um método de comunicação com os espíritos. E com todo o respeito do mundo, eu falo isso, todo livro que a gente for ler, nós temos que ver se ele está de acordo com a nossa base. Porque, senão, a gente se perde. Kardec é a base do espiritismo. Ele é a base. Ele não disse tudo, claro, mas é a base. Então, se a gente pega um livro que traz uma psicografia, a gente não pode acreditar nele cegamente. Nós temos que ter critério. Não estou falando para não acreditar em tudo, mas é ter critério. Porque os espíritos, eles falam a verdade, tem uns espíritos que mentem e tem uns espíritos que erram, porque nós erramos. Então, às vezes, isso acontece diariamente. Eu falo alguma coisa aqui no estudo, alguém fala, Caio, você se equivocou. E tá tudo bem. E um espírito também pode se equivocar, ele pode acreditar piamente em algo e ele está enganado. Né? Ana, fica à vontade, desculpa não ter... Só queria concluir aqui. Ah, sim, eu entendo. Caio, algumas pessoas ainda hoje, né, são, assim, contraditoras da doutrina espírita. Pergunto, mas não é o Espírito Verdade que está coordenando todo o trabalho? Por que tantos espíritos que não eram confiáveis vieram comunicar, né? E é fato, isso é um fato. Mas cabia a Kardec discernir. O Espírito Verdade estava comandando, sim. Ele estava coordenando todo o trabalho. Mas cabia a Kardec ter, pelo seu bom senso, discernir o que era válido daquilo que não era. E ele o fez muito bem. Não é? Então, essa pergunta, o próprio Kardec responde ao descartar tantas comunicações que ele julgou que eram mistificações, que não correspondiam à verdade, que não tinham lógica. Então, o bom senso dele responde a essa pergunta, né, conforme você explicou aí. É isso mesmo, excelente. E é por isso que Kardec, no livro dos médiuns, ele fala, olha, existem espíritos que o pessoal gosta de chamar de zombeteiros. Por quê? Provavelmente comunicaram com Kardec, falaram um monte de bobagem, né? Ou tentaram fazer uma brincadeira, né? Até com as mesas girantes, né? Então, assim, conversar com o espírito é como conversar com um ser humano. Porque nós somos espíritos, a gente esquece disso. Nós somos espíritos e temos um corpo. Né? É claro, desencarnado tem essa amplitude, porque está fora da matéria e tudo mais. Mas a gente, nas nossas reuniões de socorro, de desobsessão, a gente escuta, às vezes, absurdos de pessoas que estão magoadas, né, que estão raivosas. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é muito importante. Porque, às vezes, vem alguém e fala alguma coisa, não, mas eu li num livro que o Espírito diz, tudo bem, mas não vamos tomar como uma verdade absoluta, né? Vamos ter critério. Eu acho que um dos difíceis, assim, deve ser dos pseudo-sábios. Eles falam, conjuga, tudo certinho, fala depois vai ver no conteúdo, não é bem aquilo. Então, é um trabalho bem penoso mesmo, de Kardec, para separar direitinho. É um trabalho, Gisele, acho que ficou um pouquinho ruim, Gisele, se eu estiver te reproduzindo errado, você me corrige. Mas ela falou que a dificuldade de separar o joio do trigo nessas informações que ele recebeu, né? E a gente tem que ter nas nossas comunicações também, né? É por isso que a orientação comunicou, deu uma orientação,
Vamos falar com o pessoal que está mais tempo na casa, que está trabalhando mais tempo, quem gosta de estudar, vamos ter critério, né? Não vamos tomar como uma verdade, mas realmente é muito difícil, né? Esse trabalho. E aí Kardec até diz, ó, é um erro que a experiência não tardou a demonstrar. Por quê? Ele fazendo aquele monte de comunicação, deve ter vindo de tudo, né? Então, rapidamente, ele percebeu, falou, mas isso aqui não está batendo. Então, um dos dois está equivocado. Aí Kardec diz, entre as comunicações feitas pelos espíritos, algumas são sublimes de profundidade, eloquência, sabedoria, moral, e só respiram boa bondade e benevolência. Mas ao lado dessas, há aquelas vulgares, fúteis, triviais, grosseiras até, pelas quais o espírito revela os mais perversos instintos. Porque o espírito tem vários espíritos de várias escalas, passando por vários momentos diferentes, né? Então, nas nossas comunicações, muitas vezes vem, né, geralmente ao final da reunião, uma comunicação bonita, né, que traz aquela sensação gostosa, né, uma mensagem de encorajamento, de paz, de tranquilidade. E às vezes vem um espírito querendo xingar, né, e aí cabe ao médium fazer esse filtro para a reunião ter uma condução ordinária, né, dentro dos trilhos. Aí cabe ao médium, por isso que a gente precisa estudar antes de se comunicar. E aí eu até destaquei, ó, fica evidente que elas não podem emanar da mesma fonte, e que se há bons espíritos, há também os maus. Então, o erro de se acreditar em tudo que os espíritos dizem é a gente acreditar que a fonte é uma só. Ah, então um espírito diz, os espíritos disseram isso, os espíritos disseram aquilo. Que espírito que você está falando? É a mesma coisa que eu falar, os seres humanos comem arroz e feijão todo dia. Quais seres humanos? No Japão, eles não comem arroz e feijão todo dia, né? Na Itália também, aqui no Brasil. Que geralmente... Então, é mais ou menos isso. A gente não pode achar que a fonte é uma só. A fonte, cada uma é uma, porque cada uma é uma inteligência diferente. Assim como nós aqui somos cada uma inteligência diferente. Tanto que a gente lê o mesmo texto e entende diferente, o que é normal. Então, os espíritos também são, cada uma fonte diferente. Cada um, uma inteligência, um grau diferente. A gente nunca pode perder isso de mente. Depois Kardec diz, os espíritos, não sendo mais que as almas dos homens, naturalmente não podem tornar-se perfeitos ao abandonar o corpo, né? Então, se a gente pensar que o espírito um dia esteve encarnado, né? Se a gente não podia acreditar em tudo que ele falava encarnado, desencarnado também não dá, porque é a mesma inteligência, só não está tão limitada, né? Até que tenham progredido, conservam as imperfeições da vida corpórea. Ou seja, até que que o espírito tenha alcançado uma progressão elevada, conserva as imperfeições da vida corpórea. Ou seja, tem raiva, tem inveja, muitos ainda são dotados de sensualidade, de vício em álcool. Ou seja, alguma informação pode vir para alcançar alguma coisa, né? Então, as imperfeições da vida corpórea, que nós todos temos, alguns mais, outros menos, também alcançam grande parte dos espíritos que se comunicam conosco. Então, é isso que a gente tem que saber, né? Até para que a gente tenha compaixão. Porque se a gente tem dó da gente mesmo, né? A gente também tem que ter dó não, compaixão dos espíritos que se comunicam conosco, né? Entender a dificuldade deles, né? Assim como a gente costuma entender as nossas.
E para concluir, ele diz: é por isso que os vemos em todos os graus de bondade e maldade, de saber e ignorância, né? Então, se a gente reunir uma turma aí aleatória, vai ter de tudo, né? Vai ter um bom em matemática, um bom nisso, um ruim nisso. Os espíritos é a mesma coisa, né? Muito bem. Depois Kardec diz: os espíritos geralmente se comunicam com prazer, constituindo para eles uma satisfação ver que não foram esquecidos. Descrevem de boa vontade suas impressões ao deixar a Terra, sua nova situação, a natureza de suas alegrias e sofrimentos no mundo em que se encontram. Então, o espírito vai se comunicar com vontade, né? Geralmente com prazer, inclusive. Porque, imagina, a gente vai para uma reunião, eu me conecto com o espírito, se ele não quiser falar, ele não fala. Não é isso? Então, por isso que muitas vezes é até difícil, né? O espírito está ali, né? Aquela dificuldade, né? Muito fechado, e é até difícil começar a comunicação. Mas geralmente é com prazer, né? Que eles vão, muitos querem falar sobre a sua passagem, né? É uma lembrança, né? Você falar com o espírito, ele vai se sentir acolhido. E aí falam, dão conselhos, né? Dão suas opiniões e o sofrimento em que eles se encontram. Uns, lembrando que Kardec está com o livro para difundir o espiritismo. Então, ele está explicando coisas que parecem básicas. Então, ele fala, ó, uns são muito felizes, outros infelizes, alguns até sofrem horríveis tormentos, segundo a maneira como viveram e o emprego bom ou mau, útil ou inútil, que fizeram da vida. Então, Kardec está falando para aquela pessoa que não sabe nada do espiritismo. Está falando, olha, o espírito está muito feliz, o espírito está triste. E segundo a maneira que eles passaram aqui na Terra, né? Dependendo, principalmente se estiver próximo. Então, a gente tem as comunicações de espíritos que estão tranquilos, né? Falou, olha, eu fiz o que eu pude, as dificuldades eu já estou entendendo o que eu preciso mudar, eu né, quero ajuda e tal, ou já está trabalhando, já está ajudando, e muitos estão ali, né, ainda presos. Ah, mas essa casa era minha. Ah, mas a minha mulher, meu filho, está naquela questão mais emotiva, né, do ciúme, da raiva. Então, vai depender do como eles passaram por aqui, né? É o que geralmente são as impressões que ficam mais fortes. Observando-os em todas as fases de sua nova existência, de acordo com a posição que ocuparam na Terra, seu tipo de morte, seu caráter e seus hábitos como homens, chegamos a um conhecimento, se não completo, pelo menos bastante preciso do mundo invisível, para termos a explicação do nosso estado futuro e pressentir o destino feliz ou infeliz que nos espera. Olha que bonito, Kardec está falando assim, ó, se a gente estudar as comunicações que estão chegando, a gente consegue ter uma noção do que vai acontecer conosco. Como assim? Ora, nós já tivemos reuniões aí, que eu participei, que o espírito falou assim, olha, eu não dei atenção para os meus filhos, vai até de acordo com o que a Gisele leu no comecinho aí, sobre a paternidade, a maternidade. Eu não cuidei dos meus filhos, eu deixei, e eu me arrependo, isso me faz mal, eu tinha um compromisso de caminhá-los, e isso me atrapalhou, né? E aí você ouve aquilo, seja como médium ou como dirigente, como dialogador, você pensa nisso, fala, pô, ó, olha que conselho. Preciso dar atenção para os meus filhos, né? É como a gente escuta alguém mais velho falar, ó, outro dia eu vi uma pessoa até famosa falando assim, o que você falaria para os jovens, né? Já velhinho. Eu falaria,
cuida dos dentes, porque dói demais ter problema dentário. Então é um conselho de alguém que já passou por aquilo. O espírito é a mesma coisa. Ele conta, fala, olha, eu ajudei muita gente, tinha que resolver um problema, resolvi, hoje eu tô leve. Aí você começa a escutar. Fala, olha, isso é um bom conselho, vamos tentar. Ó, eu tinha um problema com um pai, com um irmão, com a tia, e eu resolvi, hoje nós estamos bem aqui, a gente veio justamente para isso, foi ótimo. Aí você começa a pensar, poxa, eu estou com um problema com alguém. Então, ouvir os espíritos é um grande conselho, são grandes conselhos, né, porque são várias as comunicações, né, e a Gisele até fala, a reunião mediúnica é sempre um grande aprendizado. Exatamente, seja quando a gente escuta um sofredor, seja quando a gente escuta alguém que vem dar um conselho, né, mais leve, né, alguma coisa mais tranquila para nós. Muito bem. Depois Kardec nos diz: as instruções dadas pelos espíritos de categoria elevada sobre todos os assuntos que interessam à humanidade, as respostas que eles deram às questões que lhes foram propostas, foram recolhidas e coordenadas com cuidado, constituindo toda uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica, sob o nome de Espiritismo. Né? Então, é justamente, Kardec está falando assim, ó, a gente não comunicou e escreveu aqui, não. Nós tivemos um cuidado, nós fomos coordenando, né, quais assuntos, para qual lugar, para poder montar o que hoje nós chamamos de Espiritismo, que é uma doutrina filosófica e moral. Então, tem uma ciência ali, né, através da observação e das comunicações. Tanto que tem muitos livros, nós passamos por um a Gênesis, também tem outros, como o livro dos médios, que são extremamente técnicos, né? Extremamente técnicos, estão muito mais ligados ao tecnicismo, né, do que à moral mesmo. Né? Depois ele diz, o Espiritismo é, pois, a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e os ensinamentos dos Espíritos. Né? Então é isso. Primeiro, são esses três. Primeiro, os Espíritos existem. Depois, eles se manifestam. Nós estudamos a troca de fluido, né? Estudamos as comunicações. E depois, eles nos ensinam. Ensinam da forma que a gente disse, né? Seja contando as suas passagens, sendo nos orientando. Esta doutrina acha-se exposta de modo completo em O Livro dos Espíritos, pela parte filosófica, em O Livro dos Médiuns, pela prática e experimental, e em O Evangelho segundo o Espiritismo, pela parte moral. Né? Então, nós temos essa divisão que a gente sempre fala, né? O Espiritismo tem a parte moral, a parte filosófica, a parte científica. A divisão básica, né, está nesses três livros. Lembrando que aqui a gente já percebe que foi uma correção que Kardec fez, porque esse livro foi publicado antes do Evangelho. Só tinha, quando ele publicou a primeira edição, a gente só tinha o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O Evangelho veio depois. Então, Kardec fez uma correção, né? Correção não, porque não tinha nada errado. Ele só uma complementação do Evangelho aqui, né? Que ainda não tinha. Que traz justamente a parte moral. E depois ele diz, podemos avaliar, pela análise que faremos abaixo dessas obras, a variedade, a extensão e a importância das matérias que ela engloba. Então, justamente, o que Kardec vai trazer para nós mais para frente? Uma passagem desses livros. Do Livro dos Espíritos, quando ele vai tratar da parte filosófica, dos livros dos médiuns, que é a parte técnica das comunicações, na prática da experimentação, e o Evangelho da parte moral. Então, Kardec, nesse histórico do Espiritismo, também traz uma introdução dos livros, né, da doutrina espírita, já que é um livro de apresentação do Espiritismo, especialmente para a camada, na época, desprovida de recursos, então um livro mais barato,
e também para aqueles que não que queriam uma leitura mais fácil, né? Por isso que ele traz o espiritismo na expressão mais simples. Então, o Kardec estava com essa preocupação, né, com essa visão de difundir o espiritismo em todas as camadas, porque poderia ele jamais faria isso, né, mas poderia vender o livro caro, né, manter ele na camada ali como a gente fala aí do iluminismo, né, que tava aquelas pessoas intelectuais, pessoal da faculdade, poderia manter ele, e não era isso que Kardec queria. O objetivo de Kardec, nem os espíritos, nem Kardec, o objetivo era difundir mesmo. Então, a gente viu lá, na primeira reunião nossa, que na revista Espírita, Kardec falava em tom de comemoração já. Olha, esse livro agora vai ficar um pouco mais barato, vai dar para você vender tantos, ficar tantos centavos. Né? Ele falou, já publicou em polonês, já publicou em português, em alemão. Né? Então, era essa o objetivo e a preocupação de Kardec. Muito bem. Eu vou parar aqui. Nós temos 6 minutos. Eu vou fazer um merchandising aqui. Eu nem pedi autorização aí, mas vou pedir, vou convidá-los ao Conesp Fran. Deixa eu só abrir aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário enquanto eu abro aqui a arte, pode ficar à vontade. Então, nós paramos, ó. O próximo parágrafo começa assim. Como vimos, o Espiritismo teve seu ponto. É a partir daí que nós vamos na semana que vem. Quem está com o livrinho aí quiser delicadamente fazer uma anotação. Ô, Caio, dá licença só um pouquinho. Fique à vontade. No nosso livro impresso, eu estou só ajudando por causa da Dona Honória. Claro. Já vimos que o Espiritismo teve o seu ponto de partida, é aí? No fenômeno vulgar das mesas girantes. Foi? Isso, no fenômeno, isso mesmo, Marleninha. Viu, Dona Honória? Então, é aí, ó, já vimos que o Espiritismo, porque às vezes tem uma tradução, um pouquinho de diferença na tradução, ela pode se atrapalhar. É verdade, tem palavra diferente, né? Aí a gente está no vizinho, né? A semana que vem, Dona Honória, nós vamos começar aí. Já vimos que o Espiritismo, viu? Marlene, a semana que vem é feriado, dia 23. Vai ter? Ó, vamos conversar com o nosso doutor aí. O que você acha? É dia da consciência negra. Semana que vem. Facultativo. Da consciência negra. Tá me ouvindo? Não, né? Não estava te ouvindo, não, Caio. Tá ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Já descobri o que é, não posso trocar de tela aqui, senão meu microfone vai junto. Ó, podemos resolver isso durante a semana? Aí a gente dá uma conversada, ver também como é que vai ser, porque eu acho que o feriado vai ser estadual. Posso estar enganado, mas eu acho que o feriado é estadual. Aí a gente vê. Tá bom. Ser? Aí você coloca no grupo, né? Coloco, pode deixar.